Ok, tenho um planejamento estratégico em mãos, tenho as metas definidas, os meus objetivos, tenho um plano de ação. E agora, o que eu faço? Vejo no dia a dia, né, no cotidiano das empresas, que os planos eles ficam engavetados. Por quê? Porque o líder ele não sabe como gerenciar, né, a equipe para a conquista daquele plano. Ele não sabe o que fazer com aquele plano. Constantemente eu vejo nas reuniões mensais, empresas que possuem reuniões mensais, onde a diretoria solicita o andamento dos planos, e aquele plano que ficou engavetado a semana inteira, né, o mês inteiro, ele é compilado numa apresentação de PowerPoint, e sobretudo para justificar o que não aconteceu. Né? Como fazer? O que um líder funcional precisa fazer para que os planos de fato saiam do papel? Né? Primeiro, né, eu tenho que entender que uma organização possui 3 tipos de sistema. Eu tenho que rodar 3 tipos de PDCA. Né? Quais são esses sistemas? Eu tenho um sistema diário, um sistema onde eu tenho um apoio de metas diárias, por exemplo, metas de venda, o acompanhamento é diário. Eu tenho um sistema semanal, de acompanhamento semanal da empresa, onde eu tenho metas semanais. E eu tenho um sistema mensal. Né? Meta mensal eu posso citar o fechamento financeiro do negócio. Eu não consigo fazer um fechamento financeiro diário. Eu posso fechar o caixa, mas não entender se a empresa teve lucro ou não diariamente. Né? Porque a base de algumas contas, né, de algumas despesas são mensais. Por exemplo, a folha salarial. Enfim, eu preciso criar esses 3 tipos de sistema. Eu tenho como base uma meta, né? E eu tenho um plano de ação que eu desenvolvi no meu planejamento estratégico. Ou estou desenvolvendo esse plano de ação no dia a dia. Como se faz um fórum? Né? Primeiramente, um fórum para gestão de fluxo de informações. Primeiramente, eu preciso definir a data. Né? Se o meu fórum é todo dia às 7 da manhã, ele é todo dia às 7 da manhã. Faça chuva ou faça sol, às 7 da manhã a equipe tem que estar lá pronta para o fórum. Se ele é um fórum semanal, a segunda-feira às 8 da manhã, a mesma coisa. Lembrando que no fórum semanal, né, eu tenho 52 oportunidades de rodar esse ciclo com os fóruns semanais. Se eu perco uma oportunidade, eu estou perdendo aí percentual grande de oportunidade de desenvolver. Né? E a gente hoje, no mundo competitivo que a gente está, a gente não tem, a gente não pode desperdiçar a capacidade de desenvolvimento. Como acontece um fórum? Né? Eu vou exemplificar por meio de um fórum semanal. Eu tenho o plano de ação que foi desenvolvido no planejamento estratégico e aquele que está sendo desenvolvido no dia a dia. A primeira coisa que eu vou ver para que aquele plano não fique engavetado é verificar nesse fórum, junto com a equipe, se os pontos, né, se o plano de ação definido ele está acontecendo ou não. Né? Pedro, a ação que foi definida para você para essa semana foi realizada ou não? Esse ato de verificação é fundamental para que as coisas saiam do papel. Né? Olhei o meu plano de ação. Segundo ponto, eu vou olhar as metas. Meta tal, que são os indicadores. Indicador tal, X, Y, Z. Evoluímos, melhoramos. Né? Por meio desses indicadores, eu vou tirar a sujeira que está debaixo do tapete. Às vezes tem alguma coisa ocorrendo na minha empresa que eu não estou vendo, porque eu não estou acompanhando os números. Né? E se há algo errado, se há algo a melhorar, eu lanço uma nova ação, né? E vou rodando esse sistema. Então eu olho o plano de ação, meta. E, por último, as ocorrências. Houve alguma ocorrência, algo não estimado, o que eu faço? Essa ocorrência, provavelmente a solução dela vai virar uma nova ação, um novo plano de ação. Eu tenho que rodar isso, né? Eu tenho que rodar isso no sistema diário, no sistema semanal e no sistema mensal. Assim a minha empresa vai evoluir. Um líder funcional, ele cria esse sistema. Ele cria sistemas para ele gerenciar a equipe, para ele conseguir engajar a equipe. Né? Em paralelo a tudo isso, tem um lado emocional, que é a causa da empresa, os princípios da empresa, o porquê que a empresa existe. Né? Se eu jogo também junto dos fóruns essa pauta, se eu trago exemplos, se eu dou como líder exemplos por meio dos princípios da empresa, não sou eu o líder que quero, são os princípios da empresa. Agora,
Um líder funcional sabe definir os princípios corretos, né? Ele sabe definir uma causa correta, uma causa que de fato vai fazer com que a equipe de fato se engaje. Tudo isso você vai aprender no treinamento de liderança funcional. É um sistema simples, mas é um sistema... o líder funcional está apto a criar sistemas que entregam de fato o resultado. Até mais!